Salve pessoal do Heaven, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Sou o Lucas, eu conheço o Lucas Camargo, que está aí na liderança desse movimento, e ele me convidou para trazer uma palavra bem breve para vocês. E eu vou tentar ser breve, e eu geralmente consigo. Então eu preciso que você fique atento, porque são 5 minutinhos que podem mudar a sua vida, mudar seu comportamento, mas enfim. Hoje são 2/6 e eu não sei que dia que esse vídeo vai ser postado para vocês, mas eu sei que hoje está acontecendo uma revolução sobre as vidas dos negros, né? E tem muita revolução acontecendo. Mês passado foi algo muito lindo e importante a respeito das vidas infantis, né? Sobre o abuso, sobre o estupro infantil e que valeu muito a pena. E hoje nós estamos numa nova revolução. E isso é muito lindo ver que o brasileiro, que o mundo inteiro tem se comportado como a Igreja de Cristo. Mesmo não sabendo, muitas pessoas estão se comportando como Cristo se comportou, né? É muito lindo saber que Jesus, se estivesse aqui, estaria fazendo isso, começando essa revolução e erguendo os primeiros braços, postando as primeiras fotos a respeito da revolução, falando as primeiras coisas, porque é isso que Jesus veio fazer. Ele veio para fazer uma revolução. Nunca antes na história, eu sempre falo isso, nunca antes na história existiu um homem que dividiu os anos, dividiu o tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo foi a nossa revolução. Cristo foi revolucionário. E nós, como imitadores de Cristo, devemos sim ser revolucionários como ele foi. E é muito importante que nós entremos, mesmo que não seja nosso lugar de fala, mesmo que a gente não sofra aquilo que as pessoas, nós brancos, né, não sofra aquilo que as pessoas negras sofreram e sofrem até hoje, e que a gente não consiga mensurar. Nós temos sim o dever de falar, não é nem o direito, nós temos o dever de falar. Nós temos o dever principalmente de nos informar, para que nós possamos fazer a revolução. Quando Cristo ele veio na Terra ser revolucionário, ele sabia, ele se empoderou de todas as palavras, de todo o discernimento que ele tinha a respeito do paraíso, a respeito do céu, a respeito do reino, para que ele pudesse vir aqui e trazer o reino para a Terra. É muito bom que muitas pessoas estejam divulgando e propagando as palavras sobre a revolução de tornar a pessoa negra importante, normal na sociedade, a tornar a pessoa negra bem vista na sociedade, parar de olhar para a pessoa negra como se ela fosse, ela nascesse com uma potencialidade de ser alguém para o crime, alguém que vai trazer medo, alguém que vai trazer algum acidente, alguém que vai trazer alguma coisa ruim para a nossa vida, né? E é muito importante isso, mas mais importante que isso é que nós nos informemos antes de tudo, antes de postar qualquer coisa, que nós possamos procurar, porque assim, a gente é muito conformado, né, na palavra de Deus. Aqui o versículo que eu preparei para vocês está lá em Romanos 12:2, que é um versículo muito conhecido que fala assim: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Esse versículo é lindo, eu sou apaixonado por esse versículo. Romanos em geral me apaixona, mas o primeiro ponto que esse versículo aponta, esse ponto que ele aponta, é que a gente não pode nos conformar, a gente não tem essa permissão de nos conformar. E aí a consequência da não conformação é que a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, muitas vezes a gente é um receptor das coisas e a gente não duvida, a gente não tem esse direito da dúvida. Muitas vezes a gente escuta pastores, pessoas que são relevantes, que parecem importantes, e aí por causa disso a gente não cria esse direito da dúvida e a gente só vai recebendo as informações e não vai processando nada. Ou então a gente está diante de uma revolução para que a gente possa enxergar o negro como ele realmente é, e aí a gente vê aquilo, a gente acha bonito, a gente posta no nosso Instagram, mas a gente não absorve nada daquilo e a gente continua sendo a mesma pessoa. E isso não é revolução, isso é só uma continuação de todo o processo que foi. A gente recebeu uma informação que entrou por um ouvido e saiu pelo outro,
e enfim. Então a consequência da não conformação, ela vem também para nós. A gente não se conforma de como o negro é tratado na nossa sociedade, e isso é muito bom para o negro, isso é válido, claro. Ele com certeza vai receber algo que é de suma importância e que já devia estar acontecendo há séculos atrás. E, na verdade, nunca deveria ter tido essa evolução, porque a gente não existe essa, não poderia ter existido isso tudo que aconteceu. Mas, enfim, já que aconteceu, é necessário sim a revolução, mas a revolução também traz consequências boas para a gente, para todos nós que enfrentamos aquilo. Quando a gente não se conforma, a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é com certeza que todos sejamos tratados do mesmo jeito, porque o sangue que corre nas nossas veias, que nos lavou, que lavou os brancos, que lavou os amarelos, que lavou os pardos, é o mesmo sangue que lavou os negros. Então, se o sangue é o mesmo, não tem como nós termos uma justiça, nós brancos temos uma justiça e os negros terem outra, mas não só nesse quesito dos negros, mas no geral, como muitas pessoas sofrem preconceito de diversas formas, né? E só para finalizar aqui rapidão, eu sei que eu já passei do tempo, não foi 5 minutinhos, mas em Efésios 6, versículo 6, fala assim: não obedeçais a vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, assim, né? É muito complicado porque quando tem homem olhando, quando tem uma plataforma inteira olhando, a gente é uma pessoa. Quem me conhece de perto, eu já saí do Instagram, fiquei 5 meses longe porque eu não estava aguentando ser uma pessoa no Instagram. Tipo, não que eu fosse falso o tempo todo, mas que eu me preocupava com diversas coisas desnecessárias, me preocupava com detalhes e eu perdia tempo com detalhes e, enfim, Jesus pediu para eu sair desse meio para meio que amadurecer nesse ponto. E aqui nesse versículo fala muito sobre isso, sobre a gente não se parecer uma pessoa na frente de homens e ser outra longe dos homens, que a gente possa fazer isso para Deus, sabendo sim que é para homens, que são os nossos amigos negros que estão vendo lá no Instagram, que são as crianças que um dia sofreram abuso e que estão lá escondidas, mas estão lá nos olhando. E a gente precisa sim fazer por essas pessoas, para essas pessoas receberem os benefícios que lhes são direitos há séculos e séculos, mas mais do que isso, que a gente possa fazer isso para Deus, porque eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus, que nós nos transformemos, que nós nos renovemos no Espírito, porque por mais que o nosso homem esteja cansado, por mais que tudo esteja desmoronando, nosso Espírito se vivifica de dia e de noite. Isso está lá em 2 Coríntios também. Então, para acompanhar o nosso espírito, né, que nós possamos nos tornar sujeitos a aprender, sujeitos a desvendar esses mistérios que tem na nossa mente, que tem na sociedade, porque que um é desvalorizado, o outro é valorizado demais, supervalorizado, e porque não há igualdade, que nós possamos nos submeter a esse aprendizado todos os dias, para que nós possamos ser assim como Jesus foi, revolucionários como Jesus foi, mas de verdade, né? Sem ser só na aparência dos homens. E é isso, que vocês fiquem com Deus. Muito obrigado por me escutarem e por ficarem aqui esse tempo todo comigo, me escutando. E um beijo, tchau, tchau, que já tá fazendo barulho aqui atrás.